Já temos um novo patamar de preço para a arroba do boi gordo se consolidando aí já como alvo para as vendas dos negócios dos pecuaristas em São Paulo. Quem traz mais detalhes para a gente desse novo patamar de preços, onde os negócios já começam a ficar mais comuns, é o Gustavo Figueiredo, da AgroAgility. Está aqui o Gustavo com a gente, direto lá de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um degrauzinho a mais para as cotações do boi, é isso, Gustavo? Bom, boa tarde a todos. Eu que agradeço sempre o convite, Alexander. É isso mesmo. Ontem, fim da tarde, houve o primeiro negócio no patamar de R$ 225 para arroba para um boi classificação China dentro do estado de São Paulo, né? Isso aí vem devido à falta de oferta que a gente vem analisando nos últimos dias e escalas curtas no estado de São Paulo fez com que a gente tivesse essa nova rodada de alta aí para o mercado, não só São Paulo, mas como o Brasil todo aí, com novos patamares, sem ser um preço de exceção, mas virando mercado, né, Alexandre? É isso que eu ia te perguntar. Já podemos dizer que é uma referência esse 225, Gustavo? Alexandre, para hoje sim. A gente já pode dizer que boi comum no estado de São Paulo é 220 e para boi China próximo de 225 já, sem ser exceção, sem ser um negócio pontual. Já é o pedido aí meio que generalizado no mercado do boi gordo. Muito bem. O frigorífico, ele está pagando esse valor porque ele tem condição de pagar, ou seja, ele está conseguindo repassar esses valores, Gustavo? Alexander, sim. A gente tem aí, foi o que ajudou a arroba e a pecuária em si aí nos últimos meses com pandemia total, foi a exportação. A exportação ela vem com um ritmo forte também durante o mês de junho, né? Hoje a gente vai analisar, infelizmente, como eu coloquei, a nossa entrevista é antes dos dados finais do mês de junho, mas até a terceira semana a gente vem com 7 toneladas dia, que pode ser aí um valor histórico para o mês de junho em relação às exportações. E os abates estão equilibrados para manter a oferta equilibrada e preço equilibrado para o mercado interno. E com essa falta e devido à sazonalidade que a gente tem em relação à terminação dos animais, né? A gente não tem animal com volume para ser ofertado a pasto e nem animal com volume para ser ofertado no confinamento, finalizado em confinamento no momento, né, Alexandre? Devido à pandemia também a gente deve ter tido aí alguns animais que não entraram no confinamento devido à baixa margem que a gente teve de março para cá. Então, a gente está entrando entre junho e julho agora, é uma escassez realmente de oferta e que fez com que os preços subissem, porém com um preço de carne equilibrado. Ainda mais com $1 nesse patamar, né, Alexander? Acima de R$ 5. E o que é um preço equilibrado da carne, Gustavo? O que você tem apurado aí? Para o mercado interno, Alexandre, a gente está falando entre 14 e 14,50 no atacado. Foi casado? Isso aí é no casado. A gente apura aí bruto, um valor bruto aí de 218 a 220, esse valor vai apurar, né? E que dá a possibilidade de o mercado interno adquirir esse animal aí a R$ 220, que seria o boi comum. Uhum. Agora, você falou também desse vazio de oferta, Gustavo, e principalmente foi notado isso agora no mês de junho, e a gente deve voltar a ver esse fundamento imperando ao longo de todo o mês de julho, Gustavo? Alexander, a gente não tem bola de cristal, né? Mas, assim, durante o mês de julho para a virada de agosto aí, se aparecer a oferta, vai ser aí para início de agosto, né? No momento, a gente passa aí até o dia 15 de julho, aí, 20 de julho, a gente tende a seguir com as escalas bem curtas, como foram esses negócios aí de ontem, por exemplo. R$ 225 para um abate para terça-feira e com um volume baixo, né? Ou seja, se a gente falar que a escala é para terça, o embarque vai ser segunda, a gente tem a escala só concluída de quinta-feira, que é amanhã, sexta-feira e segunda-feira, ou seja, 3 dias úteis, né? Mas você vê a possibilidade de continuidade das altas, então, com esse cenário já meio desenhado aí? Alexander, a gente acompanha cada alta, porque antigamente a gente tinha uma alta no mercado de boi gordo, era de R$ 1 a R$ 2, né? E a alta. Hoje a alta ela é de R$ 5, né? Ela sai de 220 para 225
e se não achar a oferta 225, a gente tende a caminhar para o 230. Há uma possibilidade, sim. Agora, a gente tem que acompanhar cada alta dessa, cada oferta que nós vamos ter numa nova caminhada de alta. A gente acabou de atingir o valor de 225, vamos verificar o que vem de oferta por aí e analisar as escalas, se elas alongam, se elas continuam da mesma maneira como está hoje, de 3 a 4 dias de escala. Se mantiver dessa forma, Alexandre, e a gente tiver um equilíbrio em relação à oferta de carne e o consumo, com certeza a gente pode atingir um patamar maior aí. A gente está bem próximo aí da média histórica aí da arroba que a gente atingiu em novembro e dezembro. Agora, a gente já falou da exportação, né? Você disse, inclusive, que hoje tem esse relatório de exportação, de vendas aí ao longo de junho. Para finalizar o mês de junho, exatamente. Que pode trazer números recordes, né, Gustavo? Se a última semana e esses 2 dias dessa semana tiverem o mesmo ritmo que a gente viu ao longo dos outros dias do mês, certo? 7 mil toneladas. Certo. Agora, em mercado interno, a gente está no começo do mês. Essa sazonalidade que chegou a ser muito importante lá atrás e que se perdeu um pouquinho nos últimos tempos, ela volta a ser importante nesse momento, Gustavo? O início do mês, quando a pessoa recebe, enfim, que ela vai lá e gasta e compra mais, ela pode ser uma demanda a mais aí acontecendo no mercado? Alexandre, com certeza. Isso sempre vai fazer parte da rotina de formação de preço, né? Ainda mais agora nesse período aí, onde a gente está tendo muita ajuda do governo. E até o governo acabou de soltar que nós vamos ter mais 2 meses aí de incentivo para isso. E isso aí gera uma demanda que não estava, às vezes, no calendário de cada um, não estava vislumbrando isso aí, e só vem para dar mais firmeza ainda nessa demanda aí de proteína, de alimento, né, Alexandre? Com certeza até o dia 10, dia 15, isso aí, com a oferta restrita e o recebimento de salário e o governo disponibilizando ainda mais ajuda, só vem a reforçar a tendência que a gente tem da arroba aí de alta. Eu tava vendo um comentário bastante pertinente em relação a esses 38 milhões de ocultos, né, que o governo acabou descobrindo aí com o auxílio emergencial. Eram pessoas que não participavam da economia, enfim, tinha lá sua rendinha, mas ninguém sabia o que exatamente elas compravam. Só que esses 38 milhões de ocultos estão participando muito mais da economia nesse período que eles estão recebendo esse auxílio do governo, inclusive movimentando pequenos comércios, enfim. Isso também se traduz para a carne, Gustavo? A demanda ela tem se mantido, não digo aumentado, mas tem se mantido ou pelo menos compensado aí a falta dos food services, por exemplo, os restaurantes, os hotéis que deixaram de funcionar nesse período? Você vê essa mudança aí de consumo? Com certeza, Alexander. Eu tenho dentro da família pessoas que vivem dessa área de comércio de alimentos, e o que eles colocam aqui dentro do dia a dia é que a gente trocou de mão, né? A gente perdeu um cliente na ponta de restaurante, mas a gente ganhou um cliente direto dentro da indústria de alimentos, né? Então, ou seja, aquele que ia consumir no dia a dia, no almoço, num restaurante, alguma coisa, ele está indo consumir direto num supermercado, numa quitanda da sua região, para poder fazer o próprio alimento dentro de casa, né? Aumento até a gente pega nós mesmos aí que iria no final de semana em restaurante, a gente aumentou o churrasco dentro de casa, e esse pessoal de classe um pouco inferior, ela passa a consumir o suíno ou o frango que tem 1 quilo, referência à carne bovina mais barata. E essa substituição, querendo ou não, ela afeta toda a cadeia, né, Alexandre? Se você não tem o consumo do frango, automaticamente afeta o preço da carne bovina. A partir do momento que você tem uma saída maior também das outras proteínas animais, você dá sustentação também para o preço da carne bovina. E nesse momento, quando há uma falta de oferta, junto com uma exportação muito forte, infelizmente a carne bovina ela sobressai em relação aos preços, e que diminui um pouco o poder de compra de determinada classe
devido ao poder aquisitivo, né? Uhum. Infelizmente, com o tempo, a gente tende sim a ter vamos falar assim, na pirâmide, poucas pessoas com o tempo vão conseguir consumir a carne de extrema qualidade, devido ao preço dela na relação à bovina em relação a frango e suíno, né? E essa ajuda do governo ela foi fundamental para a mantença de tudo isso nesse período aí de muita incerteza, Alexandre. É. Ah, enfim, vamos analisar como vai ser isso pós-pandemia, obviamente, depois que esses auxílios emergenciais forem suspensos e que a economia voltar ao ritmo, mas por enquanto a gente está entendendo que o consumo está acontecendo aos poucos, mas na medida certa aí para evitar uma pressão nos preços nesse momento em que a gente tem, obviamente, esse cenário, né, de exportação puxando e de oferta também restrita. Se a gente tivesse um desses outros dois fatores meio que descompensados aí, podia ser que a realidade fosse outra, né, Gustavo? Mas sempre a oferta ela acaba sobressaindo, né, Alexandre? E nesse momento também, com tudo isso aí, e outro ponto que a gente não citou ainda é a questão do desemprego. O número do CAGED que soltou aí também, que era uma previsão de 907 mil, menos 907 mil postos de emprego, vieram bem abaixo dessa previsão, vieram 300 e poucos mil só de perda de emprego. Não que é pouco, mas perto da previsão, né, é um terço. Isso aí também mantendo 600 mil famílias a mais aí com o seu emprego garantido, é uma demanda a mais também na economia. Então, todas essas previsões que a gente tinha de pandemia no período de incerteza, ela vem aí a contribuir a partir que os momentos que eram de previsão são menores, a realidade é menor do que a previsão feita pelos economistas, né, Alexander? Isso aí vai dando sustentação. E nesse período, outro ponto que a gente tem para dar sustentação no valor da arroba, Alexandre, que a gente já não pontuou ainda na entrevista, mas é a questão da reposição. Sim. A reposição, ela explodiu nos últimos meses, né? Um bezerro mesmo, hoje, nós estamos com média acima de 2.300 aí em negociação de bezerro, né? Dentro do estado de São Paulo, e talvez aí uma média até que Brasil aí subindo consideravelmente. Isso aí faz com que tenha menos abate de fêmea e gere uma pressão altista sobre o valor da arroba também bovina do boi gordo. Quando você fala aí desse preço do bezerro, ô Gustavo, dá um exemplo para a gente, só para a gente entender como é que aconteceu essa explosão de preços. Quanto que é o tradicional da venda? E você falou que em São Paulo já tem negócio a 2.300, é isso? Até mais, Alexandre. A gente estava negociando aí bezerro, né, de qualidade, com peso médio abaixo 270 quilos, 260 quilos, e a média estava girando em torno de R$2.000, 2.100. E a gente analisou no grupo que a gente tem da empresa, que eu tenho da empresa, com vários pecuaristas ali, durante o fim de semana a gente viu preços aí que a gente não tinha visto até então. Né? São preços acima de 2.300, 2.400 um bezerro. Ou seja, é uma arroba muito acima do que a gente vinha trabalhando, né, de reposição. Essa margem maior aí na cria faz também com que exista uma retração, vamos dizer, a cria passa a ser atrativa, ou seja, você tem uma retenção de fêmeas, então você tem que recompor rebanho, aumento de matrizes. Quando você tem aumento de matrizes com reposição valorizada, a gente tem um fluxo de abate de fêmea muito menor em relação a um período contrário, onde a reposição ela não está gerando uma margem positiva. Né? E isso aí tende a diminuir a pressão sobre o valor da arroba do boi gordo, né? Porque é uma competição a menos, é uma oferta menor a ser jogada para a indústria. A fêmea fora da fila de abate, ela foca mais, né? A indústria tem que focar mais no boi mesmo, né, Gustavo? E daí não encontra também, né? E aí a gente, nesse período que a gente está, que a gente chama um buraco aí de oferta, onde não tem a oferta de pasto, e o animal ainda terminado no coxo, que é no confinamento, nós não estamos com excesso desse tipo de oferta, gera uma pressão altista, que vai contribuir ainda mais para essa alta do boi aí, e por isso essa alta saindo de 210 para 225 em pouco tempo.
Legal. Boa, Gustavo. Deixa eu só finalizar entendendo essa movimentação. Esses preços que você citou são tem como referência o estado de São Paulo. Os demais estados estão Estado de São Paulo. acompanhando esse movimento, Gustavo? Estão acompanhando a firmeza do mercado, Alexandre. Logicamente que a gente tem um deságio sobre os estados, mas Goiás hoje a gente já analisou o preço, já é preço confirmado de R$ 215 para boi China também. Mato Grosso do Sul, o 210 está virando já um mercado mais comum, que até então, há 2, 3 dias atrás não era. Já tinha existido esse negócio, mas ainda não era um mercado geral, onde qualquer um conseguia vender nesse valor, e hoje a gente já verificou vários negócios nesse valor de 210 por arroba. MT já teve um negócio também pontual aqui de 205 para boi China. Então é uma valorização que estão vindo em todos os estados, Alexandre. Acompanhando a alta aí, a alta é Brasil e não é só estado de São Paulo. E o IMEA lá no Mato Grosso já confirmou essa consolidação do boi acima dos 200 por lá também. Enfim, é um novo patamar de preço sendo praticado no estado, número que o estado não via, nunca teve, ou se teve foi há muito tempo que nem entrava nas estatísticas, né? Exatamente, Alexandre. Então, o que a gente está analisando aí durante essa semana é que a alta está sendo generalizada e a falta de oferta também, automaticamente, ela está sendo para todo o Brasil, né, Alexandre? Uhum. Porque se ela fosse só pontual São Paulo, a gente traria animal lá de fora, se tivesse um excesso de oferta em outros estados, para tentar dar um equilíbrio no preço aqui. E os frigoríficos, nesse momento, não estão conseguindo fazer isso, fazer com que diminua essa pressão altista para a arroba aí do boi em São Paulo também. Legal. Boa análise, Gustavo. Muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco. Volte sempre, meu amigo. Eu que agradeço sempre aí o convite, Alexandre. Um grande abraço a todos. Valeu, abraço para você, até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Gustavo Figueiredo, AgroAgility, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, analisando e comentando novos preços, novo patamar de preços aí para a arroba do boi. Em São Paulo, já negócios com boi China a R$ 225 e boi comum na casa dos R$ 220, também patamar consolidado, já virando referência esses preços aí para o estado. Vamos aos números do mercado futuro e também como estão as referências lá do indicador CPEA. Você vê na tela aí o julho subindo para R$ 221,40, alta de 0,18%. Agosto, R$ 216,50, queda de 0,23%, e o outubro, R$ 215,50, com queda de 0,23%. Ontem, o indicador CPEA fechou com queda de 0,57% a R$ 218,40. Vamos ver hoje como vai se comportar aí, principalmente esse indicador, com esse novo patamar de preços apurados aí pela AgroAgility. A gente vai ficando por aí, por aqui a gente agradece a sua paciência, a sua participação aqui com a gente. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques para você.